Tudo bem, pessoal? Então, inaugurando um vídeo aqui na seção de tutoriais do canal, né? Nada melhor do que inaugurar com um tutorial sobre candles, né? Sobre gráfico de candles, né? Também candlestick, gráfico de velas, né? Como as pessoas se referem a esse gráfico, né? E é um gráfico que ele conta a história de um período. Antes de mais nada, a gente precisa de algumas afirmações aqui antes da gente começar a rabiscar aqui na tela. Então, primeiro, colocar o seguinte, né? Cada candle, será que vai ficar muito distante isso aqui? Deixa eu colocar aqui. Tá bom. Cada candle corresponde a um período. Tá? Essa é a primeira afirmação que a gente tem que ter em mente. Tá ok? E a gente tem aqui no gráfico, né, na parte vertical, no eixo vertical, né, nós temos os preços. É aqui que os preços são plotados. E no eixo horizontal a gente tem o tempo. Né? E o tempo do gráfico, você tem gráfico diário, gráfico mensal, etc. Então, se cada candle corresponde a um período, a um determinado período, esse período ele é determinado no gráfico. Então, se o gráfico é diário, cada período é um dia. Então, cada candle é igual a um dia. Né? Então, se o gráfico está no tempo, diário, então cada candle corresponde a um dia, ok? Se o gráfico está no tempo mensal, então cada candle, cada vela, né, corresponde a um mês. E mesma coisa para um gráfico semanal, para um gráfico de 5 minutos, para um gráfico de 3 minutos, etc. Ok, pessoal? Isso que a gente tem que ter em mente. Bom, agora vamos entrar nos fundamentos do candle, tá? E é um gráfico muito bacana, um gráfico muito interessante, porque ele nos conta a história daquele período. Né? Ele nos conta a história dos preços naquele período. Né? E o que é plotado no gráfico? É plotado no gráfico as negociações. Né? Então, vamos dizer basicamente que a gente tem preço de abertura, preço de fechamento, ok? Preço de abertura, preço de fechamento, naquele período, ok? Então, se é de um dia, é a questão do basicamente o preço de abertura, preço de fechamento do pregão, né? Se for o candle diário, né? Mas em relação ao período, né? A gente pode ter quatro preços diferentes, né? Vamos colocar já em. A gente pode ter um preço que foi o máximo, né? O maior preço naquele período, um preço mínimo, preço que estava na mínima ali, o menor preço apresentado, né? E o preço de abertura além do preço de fechamento. Então vamos colocar aqui. Preço de abertura. Preço de fechamento. Deixa eu consertar melhor. Preço de abertura, preço de fechamento, o máximo, preço máximo e o preço mínimo que foi plotado, né? que foi negociado naquele período. A gente vai ver isso aqui. Tá? Mas coloque em mente a abertura e fechamento, ok? Vamos colocar algumas denominações aqui para a gente poder ir acompanhando.
tá? Eu vou colocar como preço A nosso preço de abertura e o preço B nosso preço de fechamento. Na verdade, eu vou colocar preço B como nosso último preço. E na verdade, a gente vai estar acompanhando o preço B. Tá ok? Vamos ver como é que vai ficar legal, vai ficar didático isso aqui. Preço A. Vou colocar ele lá embaixo. Vamos lá. Preço A está aqui, correto? O período abriu, né? O período se iniciou e houve uma negociação. Esse candle vai ficar gordinho, mas não tem problema. E houve uma negociação que aconteceu nesse preço A, que a gente coloca como preço de abertura, né, para esse candle, ok? E ao longo do período, né, vamos dizer que esse tempo seja igual a um dia, né? Então vamos colocar aqui, abriu no preço A no dia, no momento de abertura, né, do pregão, o primeiro preço negociado está aqui plotado, é o preço A, ok? Então ao longo do dia a gente vai ter diversas negociações. Vamos dizer que findou o dia, ok? A gente teve um preço de fechamento aqui que fechou acima do preço A. Vamos colocar um pouquinho mais acima aqui, 90 até 120. Eu acho que tá legal. Bom, espero que esteja. Bom, temos aqui o nosso retângulo, né? Que corresponde a um candle. Opa, esqueci de colocar o preço B. Que é o nosso preço de fechamento. Ok? Então vamos lá. Em determinado período T, vamos dizer que foi num correspondente a um gráfico diário, então o período corresponde a um dia, então candle é igual a um dia, ele abriu no preço A, né, e foi negociado nesse preço A, né, e ao longo do dia as negociações elas aconteceram em preços acima do preço de abertura, né, e finalizou aqui o nosso preço B, né, esse vai ser sempre nosso último preço, né, e que culminou com o preço de fechamento, né, e culminou aqui nesse preço B, tá certo? E então formou-se essa figura, né? A figura aí provavelmente no aplicativo vai se apresentar como um candle verde, né? Um candle de alta, ok? Dá para a gente visualizar. Isso aí aconteceu durante um dia, né? Preço de abertura, preço de fechamento e o nosso preço B, lembrando, será sempre o nosso nosso último preço, né? A gente vai acompanhar ele aqui, ok? Vamos para um segundo exemplo. Preço A, né? Determinado agora pulou o outro período, né? E terminou aquele período lá e ele passou a iniciar passou a plotar um outro período, né? E aí novamente você tem o preço de abertura daquele período. No caso aqui a gente está brincando estamos no gráfico diário, né? Mas pode ser de 5 minutos, de 3 minutos. Houve um preço de abertura, foi negociado nesse nível. Ok, plotou aqui a linha, né? Informando a negociação e o preço aqui. Os preços vão estar sendo informados aqui desse lado. E aí o que acontece? O preço B ele vai descer um pouquinho. Eu estou aqui no 90, para lembrar. Ele desceu desse período, ok? Foi no 120.
E aí eu tenho aqui o preço B. Pessoal, estou usando o Inkscape, tá? Para plotar aqui esses desenhos, para desenhar aqui na tela. Bom, enfim, abriu o preço de abertura, os preços desceram, ok? Os preços desceram e aqui o último preço, preço B aqui está embaixo, então provavelmente um candle vermelho, né, de acordo com o aplicativo que se estiver usando. Ok, só que o período não acabou, né? As negociações continuam. E de repente esse preço, as negociações passaram a acontecer em preços acima, né? Então digamos que ele ele vai registrando sempre o último preço e aí ele resolveu aqui, ó, subir. Ele vai subindo, subindo e a partir do momento que ele vai subindo, ele vai deixando uma sombra, porque ele registra a última negociação. Então eu vou pegar aqui no deixa eu ver, mais ou menos aqui, vamos dizer que esse aqui seja então ele vai deixando uma sombra, ok? Né? Ele não vai, obviamente não vai deixar isso daqui aqui, né? Ele não vai deixar o opa. Bom, enfim, deixa eu fazer melhor, de um jeito melhor. Tá? Enfim, a gente já compreendeu que os preços vão subindo, ok? Digamos que os preços subiram a tal ponto de estar acima e chegar acima aqui, ok? Então eu gente, opa, colocar aqui mais para cima que esse cara também vai subir. Não ficou muito legal não, mas enfim, vale para nossa. Pronto, olha só, virou um martelo. Deu para compreender? A gente teve um preço de abertura num período, ele desceu durante esse período, tá certo? E após as negociações subiram, né? Novamente, vou repetir, tivemos um preço de abertura, que esse preço foi negociado, né? As negociações aconteceram a preços menores, né? do preço inicial, preço de abertura, né? Mas ao longo do período, do período, né, assinalado ali no gráfico, elas passaram a acontecer num nível acima do último preço, né, que era esse daqui. E também subiram acima do preço de abertura, né, e aí formando essa figura aí, que a gente pode dizer que é do martelo, mas fica para um outro vídeo a gente explicar cada figura, etc, que serve para quem aí abraça a análise gráfica, ok? Vamos dizer que o preço os preços subiram, gosto de falar isso, preço subir, mas as negociações passaram a acontecer a preços acima. Opa! As negociações passaram a acontecer a preços acima, ok? Então B subiu. Obviamente imagina aqui que esse retângulo aqui houve continuidade, tá ok? Houve uma continuidade aqui, etc. Mas aí depois a gente teve esse último aqui, que vamos dizer assim, que é o preço máximo, né, de negociação, e aí desceu. De novo. E aí ele desceu
E vamos dizer que ele voltou aqui para esse ponto aqui, tá certo? Então ele vai deixar uma outra sombra. Deixa aqui. Tá bom. Enfim, o último preço. Eu estou me atrapalhando. O último preço aqui no preço B. Então o que, que a gente tem aqui na verdade? A gente tem. Eu vou apagar o preço A, preço B. A gente tem aqui, deixa eu ver se vai aparecer no vídeo. Preço de abertura. Vou colocar apenas a abertura. Abertura. Né? Nós temos aqui o preço da abertura, né, no período. Nós vamos ter o preço de fechamento. Não sei se ficou muito gigante isso. Vou colocar você desse lado aqui. A gente tem um preço de fechamento, né? Então, vamos lá. Tem um preço de abertura e eu tenho um preço de fechamento, ok? Mas eu também tenho um preço que a gente pode dizer que ele foi a mínima, né? Porque as negociações também aconteceram aqui, tá certo? E eu tenho um maior preço, né? O máximo, né? A máxima do dia. Do dia não, do período. A máxima do período. Tá troncho, mas enfim, espero que dê para entender. Então o que eu tive aqui? Eu tive uma abertura, né? A negociação aconteceu aqui nessa abertura, tá certo? Eu tive uma mínima, ou seja, eu sei que os preços desceram até aqui, até esse ponto, e subiram, né? E eu sei onde o preço fechou nesse período, que foi aqui. E eu também sei que houve uma máxima, ok? Então, isso aqui também é um candle. Esse aqui também é um candle. Isso é um candle, né? Então, o que acontece? Eu tenho, então, que dá para perceber aqui, eu tenho uma história aqui do período, né? Uma história dos preços, né? Uma história das negociações, né? Vamos resumir melhor, né? Eu tenho um histórico dos preços, né, em que ocorreram as negociações, né, e eu tenho uma mínima ou uma máxima, né, além da abertura e do fechamento. Então é isso, pessoal. Acho que por enquanto tá ok. Então, gostou do vídeo? Dá uma curtida, se inscreve no canal, vai ter mais conteúdo aí. Valeu? Um abraço.